Isso aqui pode mudar o jogo. Isso aqui, gente, é inédito. Para o que está fazendo aí, porque eu tenho certeza de que isso nunca aconteceu. Nem na história do Brasil, nem na história do mundo. Entregaram um super documento para o governo americano destinado ao presidente Donald Trump, denunciando as decisões. Vem comigo aqui entender essa história. A única opção para presidente da República da direita chama-se Jair Messias Bolsonaro, mais conhecido como o meu galego dos olhos azuis. Se não acontecer, não existe democracia no Brasil. Se não acontecer, esse é o verdadeiro golpe que o judiciário está dando no povo de bem, no povo brasileiro. Mais do que nunca, nós temos que nos unir. Nós não temos que deixar essa lacuna para o mal, nós não temos que deixar a lacuna para o outro lado, nós temos que entender o nosso projeto de salvação e libertação do povo brasileiro das mãos desse atual governo que, por onde passa, destrói, maltrata e acaba com os sonhos daqueles que trabalham dignamente para que possa dar um futuro melhor para os seus filhos. A gente tem visto tantas atrocidades. A gente tem visto um congresso de joelhos em frente ao STF. E isso é uma tristeza muito grande para a gente. Porque hoje, infelizmente, só quem governa é o judiciário. Os nossos deputados aprovam leis e, se não tiver em concordância, eles anulam. Mas isso é fruto também de, no passado, muitas pessoas foram inertes à política. Muitas pessoas negociaram o bem mais precioso que nós temos nas mãos, a arma mais poderosa, que é o nosso voto. Você é a favor da mega operação do Rio de Janeiro? A favor, 94%. Contra, 6%. É sinal que o povo está muito descontente, né? Do jeito que está a violência no Brasil, realmente está muito violenta, viu? Está muito violenta. Eu acho que os governos e principalmente os nossos juristas, os nossos deputados deveriam mudar um pouco a lei. Está muito fácil para bandido aqui nesse país. Está na hora de você fazer alguma coisa. Não é culpa de uma ou duas pessoas, não. É de o Congresso tem que votar leis mais duras para bandido aqui. Olha, eu recebi um vídeo, quero dividir com vocês, de algumas considerações desse vídeo feitas pelo influenciador Guilherme Maderiti. Ele começa desejando sentimentos para algumas famílias. Para a família da Alice, uma menina de 6 anos, morta por bandidos por confundirem o carro em que ela estava com um carro de rivais. Para a família da Camila, de 12 anos, baleada por bandidos enquanto brincava. Para a Esther, de 22 anos, morta porque disse não a um traficante. Para a família do Enzo, de 5 anos, baleado por bandidos enquanto brincava na frente da sua casa. Para a família do Cauã, de 18 anos, que foi executado porque pisou no pé de um traficante. São inúmeros exemplos. Kim Lopes, Marli, William, Regina, e assim vai. Esses são alguns entre tantos que morrem todos os dias. E é preciso dar um nome certo para essas coisas. Sem medo, sem ideologia. Tem que parar com essa bobagem de ideologia, gente. Se o comerciante tem que pagar para ele trabalhar, isso é extorsão. Mulher obrigada a ficar com traficante é violência sexual. Barricada bloqueando a entrada é domínio armado. Queimar gente num pneu é tortura e homicídio. O Brasil prende comediante por fazer piada e deixa bandido armado controlando o território. Quem extermina, domina e mata não é vítima da sociedade. Para com essa coisa. Nós sonhamos com uma pátria livre enquanto heróis fardados morrem pelo Brasil. Por favor, gente, fica aqui a minha solidariedade às famílias do Cleito Serafim, do Weber Carvalho, do Marcos Vinícius e do Rodrigo Veloso, que estavam cumprindo seu dever. Morreram lutando. Então chega, viu? Chega de politizar. Transformar ação em ideologia. Traficante não é vítima. Bandido é bandido. E nessa guerra deve ser combatido. Bandido é bandido. Ele escolheu ser bandido. Então tem que ser combatido. É assim que funciona. É assim que a banda toca. Às vezes parece que a ida do Alexandre de Moraes ao Rio poderia ser descrita talvez como alguém que faz questão de atravessar a rua para pisar numa casca de banana. Certamente, William, mas quando ele chegou lá, ele já tinha em mãos também os dados que mostram que a maioria da população, não só do Rio de Janeiro como do país, apoia a operação. Quando ele tomou a decisão de ir e fez os questionamentos ao governo do Rio de Janeiro, ele não tinha esse dado. Então a operação é na terça-feira, acho que na quarta-feira a relatoria cai com ele, ainda não havia uma percepção. Aquele momento inicial, estamos falando de menos de uma semana atrás, ele era um momento de... Nós, inclusive, analistas tentando entender, né, os repórteres, a imprensa, os formadores de opinião, tentando entender o que ia acontecer.
E ele também. E pelo passado, pelo histórico de operações parecidas, que não são a mesma coisa, mas que dão a entender que é a mesma coisa, chacina, Candelária, né? Essas questões O próprio alemão, né? Ali no alemão. Então houve ali um proativismo do próprio ministro Alexandre de Moraes de tomar a frente e falar, poxa, isso aqui é mais um escândalo nacional, é uma chacina. E depois viu-se que nem era a mesma situação de confrontos anteriores, da polícia com moradores, inclusive, era uma guerra, né? Num morro, entre polícia e bandido. E também com apoio majoritário da população. E, inclusive da população local, da população das comunidades. Então isso fez, hoje, no meu entender, hoje, o saldo de hoje, segunda-feira, depois da ida do Alexandre lá, você vê que ele, a reunião, a informação que a gente tem começa tensa, mas depois acaba... Nisso o dia inteiro. Isso, a reunião começou tensa, depois acabou bem. O Alexandre de Moraes sai da reunião e vai almoçar com o Cláudio Castro. Porque também, uma coisa é o Alexandre de Moraes ir contra o bolsonarismo, que divide o país, ou na pior das hipóteses é um 60-40. Outra coisa é ele contra uma ação que tem apoio de 70%, 75% da população. Aí fica mais difícil para ele e expõe, não só ele, como o Supremo Tribunal Federal também. É muita política com um assunto muito sério e, como você bem lembrou, num momento em que os Estados Unidos estão ocupando águas internacionais no Caribe, né, e bombardeando barcos que eles dizem ser de traficantes, sancionando autoridades como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusando de colaboração com o narcotráfico Sarza, no momento em que há tensão aí entre Brasil e Estados Unidos ainda, né? Seria, digamos, praticamente um convite. E é muito engraçado, né? Porque você vai conectando o que aconteceu. Teve aquele post do Flávio Bolsonaro, né? Pedindo bombardeio. Que depois ele disse que foi mal interpretado, mas foi exatamente o que ele escreveu, né? A gente só leu o que ele escreveu. Vem essa mega operação e aí vem um documento enviado para os Estados Unidos pedindo para isso, para aquilo, para sancionar e tal. Quando aqui dentro já se discute enquadrar facções criminosas como grupos terroristas, né? Dialeticamente ou politicamente, para fazer publicidade, pode até ser muito bom. Agora, as consequências disso são, até o momento, eu diria, imponderáveis. Porque a gente está lidando com um presidente dos Estados Unidos que simplesmente dá amostras cotidianamente de ser uma pessoa imprevisível. Então, quais são as consequências de um pedido como esse? Práticas. Hoje, sinceramente, eu não sei dizer. Os ministros do governo Lula, como o Guilherme Boulos, reagiram dizendo que Cláudio Castro está abrindo as portas para uma intromissão, inclusive armada, de novo, né, dos Estados Unidos no Brasil. Veja só, gente. Eu acho que seria um momento de todo mundo baixar um pouco a temperatura, mas infelizmente a política no Brasil está tão desarrazoada que num momento de fervura as pessoas colocam mais lenha para queimar. Em vez de sentar, tentar encontrar, fazer um plano como adultos, etc e tal. Não, é muita grita, muito barulho, muita articulação de olho numa eleição que vem, no ano que vem, e vai ser polarizada de novo, né? E aí, infelizmente, a população é que fica refém, e nós aqui tentando entender também, porque a real é essa. Qual é a consequência prática se o pedido dele é acatado? Qual é a consequência prática? É só a colaboração, a troca de informações? Isso já existem canais institucionais para fazer. A consequência prática pode ser dar vazão a uma tentativa ou uma ameaça de intromissão dos Estados Unidos no Brasil. Realmente chama a atenção o momento, né, em que esse julgamento é retomado. O TSE, a princípio, né, trata-se de uma coincidência mesmo, porque a operação foi na terça-feira e na quarta-feira, no dia seguinte da operação, a presidente atual do TSE, a ministra Carmen Lúcia, que também é ministra do Supremo Tribunal Federal, né, ela resolveu agendar, colocar na pauta os próximos julgamentos que estavam pendentes, e esse era um dos julgamentos que a Corte precisava analisar. Esse recurso tinha chegado ao TSE em maio desse ano, desde então estava parado por lá. Soma familiar, esse é um escândalo. Isso é um escândalo do nível Watergate, maior que o Watergate. A gente está falando de algo que é um monitoramento ilegal de um grupo político inteiro. Então, quero falar um pouco sobre os Estados Unidos. E o que eu vou trazer aqui é um escândalo do Joe Biden que acabou de ser descoberto pelo Partido Republicano. E é uma coisa digna de livro de distopia. Para contextualizar, eu quero ler com vocês uma reportagem da Fox News, cujo título é "Republicanos afirmam que lista de inimigos do governo Biden foi descoberta durante a investigação do Arctic Frost". Calma, eu vou explicar tudo, mas presta atenção no tamanho desse escândalo que não vai sair na imprensa brasileira. O senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, divulgou nessa quarta-feira 197 intimações que o FBI do governo Biden utilizou para solicitar depoimentos e documentos relacionados a centenas de republicanos e entidades do Partido Republicano como parte da investigação Arctic Frost, precursora da investigação eleitoral conduzida pelo ex-procurador especial Jack Smith.
A Arctic Frost foi o veículo por meio do qual os agentes partidários do FBI e promotores do Departamento de Justiça puderam investigar indevidamente todo o aparato político republicano, disse Grassley em uma coletiva de imprensa. Ao contrário do que Smith declarou publicamente, isso foi claramente uma pescaria probatória, que a gente sempre chama de fishing expedition, pescaria probatória, a gente fala disso. Prestem atenção. Ao lado de Grassley, o senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, chamou as intimações de nada menos do que uma lista de inimigos do governo Biden. As intimações incluíam material confidencial de um grande júri que Grassley afirmou ter obtido por meio de denúncias de informantes, os whistleblowers. Elas solicitavam comunicações com empresas de mídia, como a Fox News, CBS, Sinclair e Newsmax, essas são, além de qualquer contato com membros e assessores do Congresso. Também buscavam informações financeiras amplas de entidades conservadoras. Grassley vem divulgando diversos documentos relacionados à Arctic Frost, investigação que, segundo ele, foi politicamente motivada e sem fundamento. Smith teria usado essa investigação como base para apresentar acusações criminais contra Trump relacionadas à eleição de 2020. Continua a reportagem. O senador Ted Cruz também destacou durante a coletiva as intimações polêmicas sobre o registro telefônico de 8 senadores republicanos. Cruz afirmou ter sido um dos senadores alvo e disse que a sua operadora AT&T resistiu ao cumprimento da solicitação, tendo sido ordenada por um juiz federal a não informá-lo sobre o pedido durante o ano. Grassley afirmou que a Verizon também o notificou de que a linha fixa do gabinete de Ted Cruz foi afetada, sem entrar em detalhes. O Jack Smith, o promotor especial, apresentou 4 acusações contra Trump em 2023, alegando que, veja se é familiar, o ex-presidente tentou ilegalmente reverter o resultado das eleições. Ele acabou obrigado a encerrar o caso depois da vitória do Trump nas eleições de 2024. Vejam a gravidade do que está sendo. A gente passa os problemas no Brasil e a gente fica falando, não, é o Brasil. A gente ouve o Eduardo Tareferro falando, eu fiz uma longa entrevista com o Tareferro aqui, e a gente fica imaginando que os problemas do Brasil são problemas só do Brasil. Mas vejam a gravidade do que está sendo descoberto aqui. Vejam a gravidade. Membros do governo Biden montaram uma investigação política contra a direita do Trump por conta do que Trump falava das eleições de 2020 terem sido fraudadas. Soa familiar? No âmbito dessa investigação, esses membros do governo Biden fizeram 197 intimações pedindo de maneira ilegal informações confidenciais sobre testemunhos, comunicações e registros de pelo menos 430 indivíduos e entidades ligadas ao Partido Republicano. Mesmo que eles não tivessem absolutamente nada a ver com a investigação. Apenas por serem republicanos. Eles queriam saber o que essas pessoas tinham falado em conversas privadas, como, inclusive com a Fox News, inclusive com a Newsmax. Queriam saber qual era a conversa dos membros do Congresso e dos demais empregados do Poder Legislativo. Soa familiar? Soa familiar? Esse é um escândalo. Esse é um escândalo do nível Watergate, maior que o Watergate. A gente está falando de algo que é um monitoramento ilegal de um grupo político inteiro. 20% dos senadores republicanos com o telefone grampeado pelo Joe Biden. Por quê? Porque eles cometeram algum crime? Porque eles são ligados ao tráfico de drogas? Não. Porque eram de direita aliados do Donald Trump e classificados como inimigos da democracia. Não é possível que vocês não se impressionem com a utilização nos Estados Unidos do aparato estatal para perseguir e monitorar ilegalmente pessoas de direita. Exatamente como no caso do STF com Bolsonaro. Contra a direita vale tudo, menos a lei. E o que eles queriam? Eles tinham algum indício de crime? Não, mas eles queriam achar alguma coisa contra essas pessoas. E se achassem algo, iam atrás da pessoa para pressioná-la, ameaçá-la, quem sabe forçar a fazer uma delação, por menor que fosse, para poderem justificar e deturpar e justificar a prisão do Trump. O Trump mesmo está dizendo que esse promotor, Jack Smith, era um criminoso e devia estar na cadeia. Veja, é o que o Alexandre de Moraes fez com o Brasil, por exemplo, com o Mauro Cid, com o Felipe Martins, ou com os deputados todos que ele investigou, ou com o Alexandre Ramagem, hoje condenado. O senhor Lula da Silva acaba de decretar uma GLO, uma missão de garantia de lei e de ordem, no estado do Pará. O Lula fez isso para garantir a segurança dos participantes nacionais e estrangeiros da COP30, aquela conferência da ONU sobre mudança climática. Da mesma forma, há menos de um mês, no Rio de Janeiro, a Polícia Federal, sob comando do ministro Ricardo Lewandowski, alocou veículos blindados e homens armados com fuzis para a arriscada missão de resgatar 49 pássaros silvestres em casas semi-abandonadas.
Então aqui o duplo padrão salta aos olhos. Quando o senhor Lula da Silva está cuidando da sua própria segurança e da sua imagem internacional, ele não vê problema nenhum em convocar proteção militar. E quando o senhor Ricardo Lewandowski está cuidando da fauna brasileira, ele também não poupa gastos e cede até equipamento de guerra para salvar os pobres dos animais. Mas na hora de proteger os moradores das comunidades, das favelas cariocas aterrorizadas pelo Comando Vermelho, Lula e seus subordinados se recusam a acionar o Exército. Lula e seus subordinados se recusam a ceder veículos e equipamentos para proteger os heróis da polícia. Vamos aqui ao que disse o senhor Lula da Silva sobre a possibilidade de convocação das Forças Armadas para a proteção das comunidades dominadas pelo narcoterrorismo. Aspas, enquanto eu for presidente, não tem GLO. Eu não quero as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. Vamos então aqui ao que disse o diretor-geral da Polícia Federal, indicado pelo Lula, sobre a operação antiterrorismo. Aspas, houve um contato da inteligência da Polícia Militar para ver se haveria a possibilidade de atuarmos, a Polícia Federal, nesse contexto. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Espera aí. Operação Contenção envolveu 180 mandados de busca e apreensão, 100 mandados de prisão expedidos pela Justiça contra homicidas, latrocidas, estupradores, torturadores, traficantes. Havia inteligência policial demonstrando a presença naquela comunidade de líderes de facção de 10 estados do país. Houve planejamento meticuloso para evitar vítimas civis. Será que nada disso é suficiente para sensibilizar uma autoridade petista? Qual que é o critério do governo Lula, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal para proteger a comunidade e ajudar a polícia a combater o crime? É a existência de pássaros exóticos sob ameaça? Será que se o chefe do CV tivesse uma arara azul, será que assim o governo liberava um veículo blindado e o STF ia permitir o sobrevoo de helicóptero? Aliás, aqui, segundo o Datafolha, 72% dos cariocas afirmam que o Exército deveria ter participado da Operação Contenção. Mas o pior é que, além de não ajudar a polícia do Rio, o governo Lula atrapalha e desinforma. Site Poder 360. Governo gastou R$500 mil em posts sobre segurança após a operação no Rio de Janeiro. Equipe de Lula fez 6 publicações patrocinadas. Nessas publicações, o governo Lula mente, alegando que é o responsável pela Operação Carbono Oculto, que na verdade foi deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo. E faz aí umas críticas meio que indiretas à operação no Rio, afirmando o seguinte: matar 120 pessoas não adianta nada no combate ao crime. É preciso ter mais inteligência e menos sangue. Bom, enquanto o governo Lula usa dinheiro público para se promover com mentiras nas redes sociais, o governador do Rio ganhou 1,5 milhão de novos seguidores de graça. Porque, vamos combinar, que só o Lula acha que o traficante é uma vítima do usuário de drogas. O povo sabe muito bem quem é a vítima e quem é o agressor nessa história. Segundo aqui a pesquisa Atlas Intel, 87% dos moradores de favela aprovam a mega operação policial dessa semana contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha. E, de acordo com os progressistas de plantão, em tese, são essas as pessoas que vivem essa realidade que tem aquele tal lugar de fala para opinar sobre o assunto. Não um socialista de iPhone e a esquerda caviar do Leblon. E são essas mesmas pessoas que querem o Exército participando da segurança pública no Rio, porque, ao contrário do que disse o Lula, o PCC e o CV não são uma grande quadrilha que lava dinheiro. São grupos narcoterroristas que controlam territórios, que desafiam a soberania do Estado e que oprimem, chutando baixo, 30 milhões de pessoas pobres. O Exército nas ruas não é a solução definitiva, mas é um passo necessário rumo à solução. E não é à toa, trazendo um último dado, que 76% dos cariocas, segundo o Datafolha, defendem que as Forças Armadas participem da segurança pública. Então, se o Exército serve para proteger políticos, ambientalistas e burocratas estrangeiros lá no Pará, ele também pode ser empregado para proteger os pobres e vulneráveis do Rio de Janeiro que vivem sob domínio do narcoterrorismo. O Dom Pedro III foi ontem, né, no Rio de Janeiro, tá com o Cláudio Castro e tudo mais. A imprensa não pôde cobrir a maior parte do encontro. E a Daniela Lima tá ali, ó. Operação policial no Rio coloca a Supremo em posição incômoda. Não foi a operação, foi o próprio Supremo que se colocou. Muitos juristas vêm apontando que não é papel de Dom Pedro III
fiscalizar o governo de estado, política de segurança pública, tudo mais, sabe? Não é porque tem uma DPF da favela que tu pode fazer o que tu bem quiser bem entender. Talvez a Justiça Fluminense, alguma corregedoria, algum órgão de controle pudesse estar vendo isso, mas Dom Pedro III, quer resolver tudo, pô. Então quem se coloca nessa posição incômoda é a própria corte, não é a operação. O Vinícius resumiu ali numa fala, né? Correção, é o Supremo que se coloca em posição incômoda. Esse daqui foi um dos ápices do dia de ontem. Eu não sei o nome desse rapazinho, era pra eu ter ido olhar. Ele trabalhava na Jovem Pan, acho que é Rafael Colombo, acho. Posso estar errado, acho. Aí ele começa a falar de um assunto e passa a palavra pro Valdo Cruz. E parece que o que ele falou ele não podia falar, tanto que ele vai perguntar, né? E ele não esperava que o microfone dele estivesse aberto. Aí o Valdo fica até meio perdido assim, né? Eita, pai, vamos ver as ordens internas da Globo. Detalhes do que se trata, por exemplo, PEC da segurança, né? Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum problema de falar disso, Vivi? difícil ali para a esquerda, né? Você... Difícil ali. Algum problema de falar disso, Vivi? Um caminho geralmente Algum problema de falar disso, Vivi? Tem algum problema falar disso? Falar aí o que é que o governo Lula vai fazer, porque o povo aí quer, né? Uma punição mais rigorosa, que uma punição mais rigorosa contra criminosos. E é incrível, né? É só parte do povo falando, não, o governo Lula vai buscar fazer o que tiver, sabe? Em consonância com o desejo da população. Papo furado! Quando que o PT fez alguma coisa na segurança pública que a população olhou e falou, é isso mesmo que tem que ser feito? Quando? Me diz! Rapaz, a Globo News não tem condição. A Globo News consegue ser pior que a Globo, né? Porque a Globo tem vários grupos entre si, mas a Globo News realmente é um negócio que fala, minha Nossa Senhora. Ai. Aí, eu nem vou entrar no texto. Sabe que é só mostrar pra vocês também, né? Os especialistas. Todo dia brota um novo especialista. Sempre esses especialistas são de esquerda, né? Assim, é um negócio sensacional. Operação no Rio faz parte de projeto totalitário de extrema-direita, diz pesquisador da violência. Tudo parte de um grande plano, viu? Tudo parte de um grande plano. Para Gabriel Feltran, brasileiro que leciona no Science Expo, elite cedeu poder para poder a seu setor jagunço. Segundo ele, igualar-se aos torturadores do Comando Vermelho não é saída para a construção de Estado civilizado. Eu acho que talvez. Eu não sei se isso é possível fazer em termos de lei. Mas acho que devia ter uma contrapartida em relação a jornalista. E jornalista pode fazer o que quiser sem nenhum contraponto. Tipo assim, ó, médico, quando o médico erra, ele pode, né, responder por erro médico. O jornalista não. Eu acho que a gente tinha que ter alguma relação no Brasil entre polícia, atividade policial e jornalismo. Em qual sentido? Por exemplo, todo mundo, quer dizer, todo homem, né, quando completa 18 anos no Brasil, ele tem que fazer uma carteira de reservista. Ele tem que ir lá se apresentar e ele vai para reserva, ele vai servir ao exército. Eu acho que todo jornalista, ele deveria ter uma relação direta com a possibilidade de cumprir, né, assim, um dia de serviço e de preferência em situações extremamente perigosas e que envolvem embate armado. Porque, e essa seleção, ela deveria ficar a cargo político. Então, assim, você vê o jornalista que se predispõe a tratar bandido como vítima da sociedade, no dia que tiver uma incursão, subir em favela e saber que vai trocar tiro, você levar. Você leva ali o André Fontinelli, que fez questão de trazer esse jornalista. Aí você pega o Valdo Cruz, você pega o Otávio Guedes, Bernardo Melo Franco, Mônica Bergamo, rapaz. Já pensou Mônica Bergamo no Caveirão? Eu queria ver a Mônica Bergamo no Caveirão. O Jamil Chad, esse daí esse ia resolver tudo. Igual o flautista de Ramelinha, chega lá, o problema é ele sair de Genebra, né? O problema é tirar ele de Genebra pro Brasil, ele só vai pra Nova York. É um cara badalado. É bom, com a flautinha dele, ia deixar todo mundo hipnotizado. Igual lá a história do Ramelin, que pega os ratos, na verdade pega até as crianças, né? Mas enfim, você tira lá, toca na flautinha e vai. Pronto. Eu acho que devia propor algo assim, sabe? Se você quer ser jornalista, você talvez vai ser convocado pra fazer incursão em favela junto com o Bob. Mas você vai na frente, sem colete.
né? Aí você vai lá e pede pra parar. Se você morrer no meio do caminho, bom, foi pela causa, né? Pelo menos a vítima da sociedade, né? Não vai ser pra ir lá pra ele se render. Não é possível uma coisa dessa, pô. É todo santo dia isso, gente. Aí vem, ó, Bernardo Belo Freire. Esse aqui, com certeza, tá nas nossas primeiras incursões. Ministra que critica a Operação no Rio, banalização da barbárie. O poder público não pode se comportar como criminoso, diz Macaé Evaristo. A Thalita fala assim, ó, quantas vezes a ministra Macaé Evaristo visitou os reféns presos do 8 de janeiro ou pediu informações sobre a situação dos inúmeros exilados políticos? A vida dessas pessoas não importam? Não, não importa. Eles não ligam nada, e a gente sabe disso, né? E o Carlos diz, tudo coincidência, né? Todo santo dia. Não vou dar play nesse vídeo, porque é só o Felipe avisando o que ele vai fazer. Mais uma vez, utilizando da prerrogativa de ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, a CREDEM. Você pode fazer isso, né? Comissões que não serviam para nada. Ele vai convocar o Lewandowski para prestar diversos esclarecimentos. E tá aí. O Caio fala sobre as comissões na Câmara. O deputado Felipe Barros convoca, por meio da CREDEM, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para explicar o que o governo Lula está fazendo de fato pela segurança pública no país. É mais um momento você vamos colocar, cobrar, perguntar, os trackings, as pesquisas, já veio inclusive mostrando que o governo Lula não vai muito bem. Só tem uma matéria hoje de manhã, na Bela Megali já, o governo Lula fez uma pesquisa interna e segundo a Bela Megali, os trackings dessas pesquisas já apontam uma queda na popularidade do Lula, mas o entorno de Lula acha que isso é algo passageiro, porque no longo prazo a população tende a recriminar essa operação no Rio de Janeiro. Vai saber. E aí, falando de uma pesquisa, essa sim é pública, pesquisa da Quest, o instituto mais peitista do país, tem várias perguntas, e o percentual a favor, contra, tudo mais, antes de a gente ver essas perguntas. Renato fala assim, ó, o dado mais importante da pesquisa não é sobre armas, é sobre medo. Armas é o último ponto. 72% dos fluminenses querem que o crime organizado seja tratado como terrorismo. O Valdo Cruz falou que o governo vai fazer o que o povo quer, né? Será? A população entendeu o que o Estado finge não enxergar. Há grupos com hierarquia, território e comando fazendo o que o poder público abandonou. Eles administram, eles cobram, eles controlam. Milícias e facções viraram poder paralelo porque o Estado deixou. Político pede permissão para entrar em bairro. Polícia negocia trégua. Serviço público para na divisa. Isso tem outro nome, rendição. O povo pede o enquadramento como terrorismo porque reconhece estrutura quando vê. Não está lidando com quadrilha, está lidando com quem governa de fato. E Estado que senta para negociar com terror não combate, apenas sobrevive. E tá ali, ó. Primeiro item. Aumentar a pena de prisão para condenados por homicídio a mão de organizações criminosas. Você é a favor ou contra? 85% a favor, 10% contra. Aqui é os petistas, né? Petistão de esquerda. E 5% não sabe. Enquadrar organizações do crime como organizado como organizações terroristas. 72% a favor, 23% contra, 5% não sabe. Não sabe. Eu gosto dos caras que não sabem de nada. Retirar o direito à visita íntima nas prisões para faccionados. 62% a favor. 33% contra, né? Vai que desses 33%, né, são pessoas, futuros candidatos a serem presos. Obrigatoriedade dos policiais em trocar informações sobre organizações criminosas. 55% a favor. Proibir as saidinhas, mesmo entre aqueles com bom comportamento ou que tenham cumprido a maior parte da pena. Também a maior parte não é a favor da saidinha. PEC da segurança. 52% a favor, 29% contra, 19% não sabe. Olha que curioso. Esse dado é importante. Se você olhar, tem um padrão, né, dos que não sabem. Esse daqui é o que mais se destaca. E possivelmente esse cara que falou aqui que ele não sabe é uma pessoa que realmente raciocina. O que é a PEC da segurança? Ninguém nem sabe. Eu desafio. Tu entrevistou 100 pessoas. Sim, tinha que ter feito a seguinte pergunta. Você sabe explicar o que é a PEC da segurança? E depois pergunta se ou não. E depois você é a favor? Pra ver se o cara fala, não sei, e sou a favor. Tu é a favor é o que tu não sabe o que é? Porque é assim que funcionam as coisas. O brasileiro médio, ele não raciocina. Ele não raciocina. O que é que ele pensa? É PEC da segurança. Bom, se tá falando que a lei é para ter segurança, eu vou votar a favor. Por quê? Porque tá falando que é segurança. Pode ser o contrário. Pode ser o contrário, né? Não importa.
É tipo PEC da Bolsa Família. Eles botam nome bonito. Ai. Aí quando é com o Bolsonaro, aí é PEC PEC da blindagem, a última lá, né? Não é PEC das prerrogativas, é PEC da blindagem, da bandidagem. Aí o povo fica contra, porque o povo não raciocina. Esse é o brasileiro médio. Ai, minha Nossa Senhora. Cada estado tem a sua própria lei, com diferenciação nas punições de acordo com leis específicas. A maioria ainda é a favor. E, por fim, facilitar com o acesso a armas de fogo. 24% a favor, 72% contra. Não pode ter não. Né? Como se o cara do Comando Vermelho do PCC fosse comprar, né? Um fuzil aí na loja, tudo certinho, legalizado. Ai, meu Deus. Chega a dar uma gostura, sabe? Com a despolitização do brasileiro médio. O Brasil é muito despolitizado ainda, viu? Muito despolitizado. Compreender, sabe? Assim, a gente chegou... O avanço no Brasil até então, grande parte, é entender que o PT é meio ruim. Uma parte, pensa dessa forma, meio ruim. É o que diz, meio ruim. Ah, roubou. Aí repete isso, né? Entender realmente os pormenores é algo que ainda tá distante. Nossa. E isso não fica restrito só ao povão, não. Militante de direita, militante de esquerda também, às vezes deixam muito a desejar. Mas enfim. Falando sobre ontem já, vindo aqui para a nossa tretinha, a Campagnolo, curiosamente, né, o timing é maravilhoso, foi convidada para ir no Pânico, foi lá pessoalmente. A Bia da Caserna colocou um recorte, falando, né, Campagnolo afirmou que Bolsonaro deseja eleger os filhos como projeto de família, para que eles não sejam presos. E que é contra a candidatura de Carlos em Santa Catarina porque essa vaga já foi prometida a Esperidião Amin. Ataca, se vitimiza, distorce e mente. Vou dar play na fala dela. Vou mostrar só que o Mafinha também escreveu em cima, né? Eu nem falo mais nada. Já sei o final desse filme. Enquanto isso, o Boulos largou a carreira política apostando no governo Lula. Às vezes é muito melhor ter uma base organizada e comprometida do que um monte de gente que sempre acha que sabe mais do que todo mundo, não sabe obedecer, não entende o que é hierarquia. Aí o Mafinha fala, né? Inclusive, se eu fosse presidente do PL, expulsaria a Ana. Não sabe seguir a hierarquia do partido nem respeitar a liderança. Muito obrigado, mas não queremos esse tipo de gente aqui. Exército algum tem êxito sem obediência. Vou mostrar aqui a fala desta nobre deputada estadual, né? Só faltou que o Bolsonaro quer livrar o rabo dos próprios filhos. Vai ficar melhor. Eu acho que é esse aqui. A esquerda tem uma organização... Não, peraí, é outro. É esse aqui. Contra ele. Eu adoro a família... A direita não Carluxo, é o Carluxo. Um abraço, Carluxo. A direita não tem WhatsApp. É só tudo no... Não, pois é, do nada. Foi ele me atacou. Eu dei uma entrevista, eu dou entrevista... Do nada ele me atacou. Do nada. Do nada. Gente, vocês viram o que aconteceu. Do nada ele te atacou. Todo dia, eu sou deputada estadual, todo dia eu dou entrevista. E o cara me perguntou, você não acha vexatório colocarem o Carlos? E eu não respondi que eu achava. Eu falei, eu acho compreensível, o presidente quer salvar o filho dele. Ainda deu uma amenizada. Ainda deu uma amenizada. Não, mas salvar por quê? Ainda dei uma amenizada. Eu não falei que é vexatório. Pô, ela acha que é vexatório, né? O presidente acredita que os filhos com mandato ao Senado, que a família com mandato ao Senado é menos vulnerável ao STF. Só que o desejo de ir para Santa Catarina não foi, é um pedido do Bolsonaro, mas o desejo ele tem muito voto lá, né? Exato. Tem muito voto. Santa Catarina é muito bolsonarista, mas ele falou ali, mas não são 2 vagas. Todo mundo que é catarinense sabe, e esse é o ponto, tem que ser catarinense para saber. Todo mundo que é catarinense sabe há mais de 1 ano que Santa Catarina, o PL vai negociar a 2ª vaga com a composição, com a coligação. Então o PL não tem 2 vagas, era uma vaga da Carol Detoni e a 2ª vaga estava pré-prometida, indicada para o senador Esperidião Amin. Que Careca. Todo mundo conhece. Porra, o Esperidião é o Esperidião. Todo mundo sabe, né? O Carlos que queria, não foi o Jair. Ela agora é porta-voz do Bolsonaro também, viu? Ela também é porta-voz do Bolsonaro. No Pânico, eles não têm tempo lá de ficar caçando um monte de coisa. Ela é ali, de bate-pronto, faz uma pergunta ou outra, deixa rolar. Já na rede social, né? A rede social é diferente. Isso aqui, inclusive, foi antes da fala dela. Mas eu acho que esse vídeo aqui encaixa perfeitamente para responder a nobre deputada. Domingo, a Elisa tinha postado esse vídeo aqui, do dia 15 de julho de 2025. Vamos ouvir o que o próprio Jair Messias Bolsonaro falou? Vamos ouvir a voz do líder? O Bolsonaro não é líder de nada. A gente vai ou não vai ouvir o líder?
certeza, eu vou fazer uns 120 deputados federais na próxima. O PL vai tornando 20 senadores pelo Brasil. Santa Catarina, eu botei o nome lá, meu filho. Carlos Bolsonaro, o cara que trabalha igual um burro de carga há anos comigo. Responsável por eleger senadores, deputados federais, estaduais do Brasil todo. Pai, eu ser senador, onde seria? Santa Catarina. Já tem uma pesquisa aí, o Instituto mostrou para mim, mas não permitiu mostrar que é o nome do Instituto, que está na frente. É uma pesquisa agora no blog de esquerda, que deu 80% de voto nele. Eu tenho certeza, eu vou fazer uns 120. Quem tá na Rádio Peão, essa história de pesquisa, ó, foi meses antes disso. Meses antes disso. Mas meses. E que ficava assim, ó. O Carlos disputando era uma certeza que elege 2. Era uma certeza absoluta que elegia 2. Essa pesquisa estava bem claro. Sem o Carlos, tinha uma dúvida se realmente Santa Catarina conseguia colocar 2. Porque se tivesse uma possível divisão de votos, se tivesse um terceiro incurioso, um cara meio que do centrão e tudo mais, podia dar meio que uma rachada e o cara do PT levar. Sabe, você canaliza todos os votos no cara do PT, mas não. E essa fala do Jair, sabe? E é aquela coisa, eu falo sobre isso direto, né? O papel do Carlos ao longo da história. As pessoas não conseguem olhar. E eu acho que as coisas na vida, ainda mais quando você lida com a política a nível federal, porque na boa, sabe? Esse papinho lá, é porque o negócio dos estados... Mas... Cara, o estado mesmo, quem tá ali no dia a dia do estado, é deputado estadual. E muito mais do que do estado, sabe? O que você lida no frigir dos ovos é com prefeitura, é vereador, é prefeito, sabe? Esse papinho aí, cara, no final do dia, você ser senador, você tá numa posição que você tá discutindo realmente Brasil a nível federal em Brasília. A maior parte do tempo é isso. A maior parte do tempo é isso daí. Assim, no plano de Bolsonaro, então, cara, eu vou colocar alguém da minha estrita confiança que tá trabalhando comigo durante anos. Quem já ouviu as histórias sabe que o Carlos esteve para vir senador em 2018. Vocês podem perguntar se o Eduardo Bolsonaro deveria contar essa história um dia. Porque eu já ouvi a história da boca de várias pessoas, eu tenho certeza que o Eduardo iria confirmar. O que aconteceu, mas naquele momento o Carlos preferia que não, até ajudar no pai, se eleger e tudo mais, o Flávio foi na frente. Mas adianta explicar? Um monte de gente preguiçosa que ganhou a vida, né, faz fortuna vendendo cursos para você aprender a ser conservador, para você aprender a não ser woke, aqueles cursos vendedor de curso. Mas não, o cara que tá aí trabalhando realmente há anos, 7 dias por semana, ajudando a eleger gente, não, esse não presta, esse é oportunista. Né? Bolsonaro quer blindar os filhos para não ser preso. Como se ser político no Brasil blindasse de alguma coisa, né? Sério, gente? Me explica qual a lógica disso. Não, pra blindar os filhos. Desde quando ser político, tu te blinda de alguma coisa? Aí o Petrópolis comenta, né? Carlos Bolsonaro é o cara que trabalha com burro de carga sem descanso, sem vaidade, só no foco. É ele que articula, coordena e sustenta a base que elegeu deputados e senadores pelo Brasil inteiro. Enquanto muitos se promovem em cima do nome Bolsonaro, é o Carlos quem faz o trabalho pesado por trás, garantindo que a direita exista de fato e tenha voz. Aí, é para responder a gloriosa deputada de Tony, né? Porque todo mundo sabe do acordo, disso, daquilo, outro. Ela talvez tenha que se alinhar o que ela tá falando. Por quê, né? Tsuki colocou ali uma notícia. Aspas, né? A deputada federal Carol de Tony falou aquilo ali, aspas, né? Falou em público. Falou em público isso daí. Não foi conversinha de bastidor. Deputada ameaça deixar o PL após racha na disputa ao Senado de Santa Catarina. Aspas para Carol de Tony. Eu pretendo ver se essa situação se resolve dentro do partido até ano que vem. O Jorginho, veja só, esteve na minha casa, olhou nos meus olhos e falou que a vaga seria minha. Ele também não quer abrir mão do a mim. Opa! Como é isso? Aí a Tsuki fala assim, ó. Antes de tudo, é importante lembrar. Bolsonaro é liderança. E o PL é só uma estrutura com interesses próprios que nem sempre caminham na mesma direção. Ninguém trata o PL como uma verdadeira casa do bolsonarismo, partido da direita. Não, é só o partido do Valdemar. Enfim, acordo Bolsonaro-Jorginho. Previa que cada um escolheria um nome para disputar o Senado de Santa Catarina. Tá no vídeo de Bolsonaro. O nome é meu, eu coloquei o meu filho. O outro nome era do Jorginho, né? Enfim, ou seja, a Bolsonaro teria direito de indicação, o Jorginho é outra. E aí são escolhas. O Jorginho escolheu a de Tony, segundo ela. Segundo ela, ele foi na casa dela, olhou no zóio dela e falou, aí, é tu. E Bolsonaro escolheu o Carlos. 2 vagas, um acordo. Se a Carol já estava garantida com a escolha de Jorginho, Bolsonaro poderia manejar e escolher quem ele quisesse.
Se existia um acordo do PL com o PP para compor a base de Jorginho ter maior tempo de TV, por exemplo, Jorginho não deveria ter feito um pacto pessoal com a Carol de Tony. Os dedos estão apontados para todos, menos para aqueles que deveriam ser cobrados, né, um posicionamento. E nesse caso, todas as setas apontam para Jorginho Melo, como responsável por dar uma resposta pública, mesmo que seja para admitir que mudou de estratégia. Então você tem vídeo público de Bolsonaro, você tem notícias, fala da Carol de Tony, Carlos Eduardo falando que vão apoiar a Carol, você tem a própria Carol falando do Carlos Bolsonaro, mas quem sabe mesmo é a grande deputada, a Emília. Ela é toda Emília, né, do sítio Pica-Pau Amarelo. Deve ser amiga do Sabogosa também. Aí ontem, eu escrevi isso daqui por conta de uma fala da nobre deputada, que eu já mostro para vocês, mas antes de mostrar, eu quero mostrar essa postagem aqui do Heurison. Eu falava assim, ó, por que vocês, o povão, conseguem obter informações lendo coisas na imprensa, nas redes sociais, mas nossos amados deputados estão às cegas, fingindo que não sabem o que fazer porque não tem uma liderança para explicar. Será mesmo que eles não têm o telefone do Eduardo Bolsonaro? Aí o Heurison fala assim, ó, eu não voto no Carlos, meu voto é da Carol. Quer que eu te conte uma? Ele é do Ceará. Mas não coloquei nenhum tweet aqui pra provar isso, não. Ele é do Ceará. Cearense. Eu não sabia que o cearense votava em Santa Catarina, mas tudo bem, né? Meu companheiro cearense. Aí eu pergunto assim, irmão, vem cá, tu vai anular o segundo voto ou tu vai votar no Centrão? Porque o meu voto, mas são 2 votos, pô. Tu pode votar na Carol e no Carlos, né? Aí a Vanessa, que foi atacada ontem, né, pelo grande Edilson Salgueiro, o maior jornalista do país, né, da Oeste. Aí ela colocou ali, né, 2 postagens do Heurison. E ela fala, né, e falha? Não, nenhum. Você vê que é um padrão, né? Olha quem tá contra os Bolsonaro. Olha quem é o Heurison. 22 de agosto de 2024. Tem jeito não? Teu pai deixou um vácuo e já era. Marçal para prefeito. Teu pai, né? Você tá falando com o Eduardo, com o Carlos ou com o Flávio. Ou talvez com o Jair Renan. Não é a Laurinha. E tá ali, né? Uma postagem dizendo Marçal e o Heurison. A solução é Marçal. Aquela opinião que eu tenho que levar a sério, né? Dos Marsalete. Mas vamos voltar. Por que eu falei isso, né? Cara, como é que o povão tem informação e sabe o que fazer, mas o restante não tem? Várias pessoas postaram esse vídeo, mas o societário ele colocou assim de uma forma que, para ir pro Atlas, o texto tá bom. Que ele fala assim, ó, Ana Karine Campanholo deixou bem claro nesse trecho que não considera a família Bolsonaro como porta-voz do Bolsonaro. Para ela, né, alguém, obviamente que não seja da família Bolsonaro, deveria liderar a direita. E aí Emílio, com toda a sua sagacidade e educação, esfregou na cara da deputada, né, a realidade. Falou assim, cara, e o Eduardo Bolsonaro, hein? E o Eduardo Bolsonaro? Vamos aqui ouvir. A direita não tem. Mas é que quando você fala a direita, a esquerda tem uma organização, a direita não tem, você não sente isso? Total. Teríamos que ter. Olha, prenderam o nosso líder, ele tá incomunicável. Né? O que era um líder natural, né, da direita, que era o Bolsonaro. Aí você tem lideranças locais, mas não tem um guarda-chuva, não tem um organograma. Você entende? Quando o Lula estava no primeiro mandato dele, lá no meu estado tinha Ideli Salvati, que era. Todo mundo sabia que é o seguinte: quero falar com o Lula, falo com a Ideli Salvati. E os vereadores tinham um caminho, o vereador, o deputado estadual, o federal, tinha um fluxograma. Infelizmente, a direita não tem esse fluxograma. Não tem, tia? Ô, tia. O Carlos Bolsonaro tá direto com o pai dele, ele posta isso constantemente na rede social. O Flávio Bolsonaro também. O Eduardo tá sempre em contato com os irmãos. Não tem. Aí você não... E assim, você fala tanto do Bolsonaro, tia. O que é que tu fez ao longo do ano, minha filha? O que é que tu fez ao longo do ano? A gente nem te viu. Tu só tá se autopromovendo teu próprio trabalho. E não vai participar daqueles debates de maluco, 30 contra 1. Rapaz, tu tá de descaração, viu? Tu tá de descaração, viu, Emília? Rapaz, é muita sacanagem. Quem que manda? Quem é o porta-voz oficial do presidente hoje, né? É o Carlos, é o Eduardo, é a Michele. Não, quem tá segurando é o Eduardo, né? Esse é o cara que tá. Porque se você pensar, todo mundo quer o espólio do Bolsonaro. Todo mundo quer aqueles 60 milhões de votos do Bolsonaro. E o Bolsonaro tem um fã-clube no Brasil que é, porra, não tem o que falar. Que as pessoas que... Quem gosta do Bolsonaro ama aquele Bolsonaro, gosta daquele Bolsonaro, é aquele Bolsonaro aí, o cara que vai com moto,
Exatamente. O cara gosta de Bolsonaro. Representa o cidadão comum, né? E o Bolsonaro que tomou de bolada nas costas, puta, você pegar aí a turma e eles querem... Eu acho que quem tá segurando é o Eduardo que tá lá, que tá querendo ou não... pauta, né? Não, ele tá trazendo a pauta. Sim. Ou fala que algum cara, esses caras aí da direita, que seguraram a pauta de direita aqui no Brasil. Não tem um. Não, E sabe o que é curioso? Contar a história. Essa não tem como provar. Há um tempo atrás, mais de mês, um amigo me ligou. Ele tinha conversado até com essa senhorita, a Emília. Ele é próximo lá, não com ela diretamente, com um assessor. E aí, contando aí falava que até que tinha lançado lá um projeto, o Sérgio Santana também envolvido. Aí ele me falava que o pessoal tava reclamando que não tinha acesso ao Eduardo e tudo mais. Há mais de mês isso daí. Aí eu lembro que eu falei, né? Fiz chegar isso daí lá pro Eduardo. Aí eu, como assim não tem informação, não tem meu número não, é pra ligar? E só se move o que se falar, não tem proatividade não. E aí, assim, ver tudo o que aconteceu nas últimas semanas, sabe? Eu falo, bicho, eu acho que, assim, no final do dia, no Free dos Ovos, eu sinto que às vezes meu passe ele fica mais valorizado, né? Porque eu falo, quem foi que te falou isso, hein? Quem foi que te falou isso há mais de mês, velho? Rapaz. Aí o cara olha pra mim e fala, pô, pior aquele maluco ali, o Oreudo. O Oreudo até que me falou isso, né? Tem um tempo. E meio que se concretizou o que ele disse. E eu também falei na época sobre um evento que teve lá na Acton. E, enfim, tá tudo assim desenrolando da forma como algumas pessoas esperavam. Meu Deus do céu, adoro a direita brasileira. Aí, naquela mesma postagem, né, que eu falo, cara, porque o povão, pô, consegue obter informação. Mas os deputados não sabem o que fazer, não sabem como se posicionar. Cadê o Bolsonaro? O Bolsonaro já falou. Tá lá o vídeo, minha tia. Desde julho, o Bolsonaro já falou que o candidato dele é o Carlos. Cadê? Aí ela faz o quê? Ela ataca o Carlos, enquanto ela diz que ela é super aliada do Jair. Você vê como são as coisas, né? Aí o Jair não pode falar nada, tá preso e faz a festa. Ela finge que ela não sabe que o Jair que escolheu o Carlos. Não, foi o Carlos que quis e tudo mais. Que pipipipopopô. Uai, como é que é isso, velho? Enfim, aí nessa mesma postagem, o nosso amado Central do Centrão foi lá falar o seguinte, ó. Eduardo não lidera nem a casa dele. Imagina a direita. Quem tem 70% de rejeição não pode dizer nada aqui do Ruizão. Dudu só influencia o Blaixo Clero, Mário Frias, Polon, Douglas Gomes, Gil Diniz e uns doidinhos. Aqui, gente, vocês têm uma lista de pessoas que, se você não segue, você deveria seguir, ó. Mário Frias, o Polon é gente boa demais, viu? Tem que botar o Polon no meu radar. O Polon, inclusive, ontem até circulou um vídeo bacana dele, falando do Jair num podcast e do estado das coisas que o Brasil tá. Douglas Gomes, o Mandou é do Rio, Gil Diniz. Se o Central do Centrão não gosta, aqui, ó, é a prova acabou. Esses caras realmente estão fechados com o Bolsonaro. Estão fechados. Polon, temos que gravar um puxando fio. Aí a Natasha fala, né? O Deltan lidera um canil lotado, né? O perfil Central do Centrão é uma delas e tá com a coleirinha apertada. Aí, olha que curioso. Eu não botei essa postagem por nada. Não é por nada. Estava eu passando no Twitter e sabe quando é que ele se instala? Falei, bicho, tem alguma coisa errada. Aí o Central do Centrão fez essa postagem aqui, ó. Verdades difíceis de engolir. Eduardo e Carlos iniciaram um processo de destruição do bolsonarismo. Incomunicável, Bolsonaro não consegue desautorizar os filhos em público como sempre fez. Ou Michele Flávio assume a parada, o Bolsonaro tem data marcada para acabar. Oi? Eduardo tá acabando como, titio? Me explica aí que eu não tô entendendo. Aí uma coisa curiosa. O Jairo Leal me odeia, né? O dono da revista Oeste há muito tempo mesmo, já mandou pessoa atrás de mim. Aí, pra tentar achar alguma coisa de mim, né? Aí eu fico de cara, a Oeste chega tipo assim, 248 pessoas no Twitter. Pra minha surpresa, a Oeste não segue o Central do Centrão? Aí eu até perguntei pra Camila Abdo. Eu falei, Camila Abdo, você sabe me responder, né? Eu falei, tu sabe aí quem que administra o Twitter da revista Oeste? Achei curioso, viu? A Oeste tá me surpreendendo cada dia mais. Né? Será que é Edilson Salgueiro? Deve ter curtido sem querer, né? Botou pra seguir sem querer. Tá cada vez mais estranho isso, viu? Ó vocês aí, viu? Aí eu vi isso aqui, porque quando eu cliquei no perfil, tava ali, ó, seguido por Esquerdanet, Revista Oeste. Até a Revista Oeste que não segue ninguém. A Revista Oeste não segue ninguém, só os badalados, só as estrelas. Falei, caraca, bicho. Assim, né? Sei lá, pensando em política, né?
Tem 1,7 milhão de seguidores. Sei lá, acho que eu sou uma figura de presença, eu não tenho essa moral. Mas um perfil de 7 mil, central do centrão, que vive para destruir o bolsonarismo, mereceu esse apoio. Algo errado não está certo, viu? Algo errado não está certo. Aí eu continuei passando no Twitter ontem, eu vi essa postagem que eu achei maravilhosa. O grande Rafael Rizzo. O que está acontecendo com a campanha do Carol de Tony mostra que o papo de união-direita em qualquer coisa que envolva algum Bolsonaro não existe. A turma que prega a união da direita quer a união da direita sem Bolsonaro. Olha que coisa maravilhosa. Sabe quem é Rafael Rizzo? Quem que tá ao lado de Campagnolo, né? Eu boto ali, ó. Rafael Rizzo é do MBL. Ele é, ou foi, sócio a ponto de dividir um CNPJ com o Luciano Ayan. E ganhava o gordo salário sendo assessor parlamentar do Mamãe Falei. Olha a turma da União da Direita, né? O que eles defendem? Essa matéria aqui, ó, aparece no episódio 59. 59. Hoje é o episódio 2201. No 59 tinha essa... Aí por isso tá assim mal feito, né? Esse print aqui. Eu até dei uma ajeitadinha. Dono de página de fake news sobre Marielle é sócio direito da MBL. Né? Consultor de informática administra a página Ceticismo Político com o nome falso de Luciano Ayan. Aí tá ali, né? Eu acho que na verdade aqui começa aqui na esquerda, não lembro da época, mas enfim, ó. Outra empresa do consultor ligada a lideranças da MBL é a IT Framig Serviço de TI, que foi criada em 12 de julho de 2016, 3 meses depois do afastamento da Dilma. A empresa informou aos órgãos oficiais que atua no segmento de tecnologia da informação. Até 5 de março deste ano, o sócio do Ayan era Rafael Almeida Rizzo, que tinha 10% do capital social da empresa. Rizzo é coordenador de comunicação da MBL. Ayan ressalta que a ligação com o MBL se dá mais por afinidade ideológica. Luciano Ayan ratifica que o MBL desde sempre compartilhou material publicado no site Ceticismo Político por concordar com as análises feitas por ele. Existe uma relação de parceria porque o movimento desde o início compartilhou meu material, concordou com as minhas análises de guerra política e muitas das estratégias que publiquei foram adotadas. E tá ali o salário dele, na época que o Arthur era deputado, né? R$ 7.779. E a foto do Arthur com o Ayan, né? Mas a MBL e o Ayan nunca foram amigos, viu? Não tem nenhum laço entre eles. Aí vocês podem acreditar no que o MBL diz, gente, ou no rastro do dinheiro, do CNPJ, das fotos, né? Aí fica a seu critério. Você pode acreditar no MBL ou nos seus olhos. Ah, meu Deus. Aí a menina não para. Ela não para. E depois diz que ela está sendo atacada. Carlos Bolsonaro fez um tweet super de boa. Deixa eu ver se tá aqui, pra vocês conseguirem ler, ó. É esse daqui, ó, de baixo, ó. Eu vou ler o tweet do Carlos, pra depois você ver o que ela responde. Mas ela não tá... É ela que está sendo atacada. O Carlos diz, ó. Conversei há pouco, novamente, com Carol de Tony. E seguimos unidos pelo mesmo propósito, conforme determina a minha consciência. E com o apoio do meu pai preso, impossibilidade de se expressar e de se comunicar. Seguimos todos de acordo com o que acreditamos ser o melhor para o Brasil. A querida Carol está na fase final da gestação de sua segunda princesa em repouso. Deixo então um forte abraço a ela, a sua família e desejo um bom dia a todos. Depois o Carlos voltou para falar de novo. Como conversamos desde o início e temos repetido de forma quase diária, e é de conhecimento de todos, os pré-candidatos de Bolsonaro ao Senado Federal são Carol e Carlos. Um abraço. Carol! Aí vem a menina. Conversei há pouco com a Carol, que confirmou ter recebido o Jorginho em sua casa ontem. O governador deixou claro que não há mais espaço para a Carol no PL e ela afirmou já ter iniciado tratativas com outros partidos, pois se vê obrigada a sair do PL. A saída de Carol do PL enfraquece o partido e pode levar junto prefeitos e vereadores. Conversei também com o governador Jorginho, que confirmou tudo isso e acrescentou que a segunda vaga ao Senado segue reservada para a coligação. Confirmado que Carol ficou sem espaço dentro do PL por causa da chegada de Carlos, aguardo pedir desculpas do colega Carlos por ter me chamado de mentirosa. Aí o Fato News fala assim, ó. Campagnolo acaba de confirmar que a preocupação dela não é com a direita, mas com a saída de vereadores e prefeitos do PL. Deve ser gente dela, né? Carguinho. Carlos e Eduardo já confirmaram que apoiariam Carol independente de qual partido esteja, mas ela coloca a culpa no Carlos e ainda quer que se desculpe. Eduardo Bolsonaro está em busca de um partido para ir e ver quem quer ir junto, para realmente ter um partido mais à direita. Mas a Campagnolo tá aí, tá preocupada com os vereadores, com os prefeitos. Aí o Mário Frias responde ela falando o seguinte, né? Ela sabe que o combinado sempre foi o mesmo, em todos os estados. Bolsonaro indicaria um, o governador o outro. As duas vagas já estavam definidas até que o Jorginho mudou de ideia.
O Jorginho mudou de ideia. A Carol falou isso, né? Que ele olhou nos meus olhos e disse que era eu. Agora, tenta-se criar uma narrativa como se o Carlos estivesse tentando pressionar o governador, quando isso não corresponde aos fatos. Independente do destino da Carol, o Carlos afirma publicamente que estará com ela, assim como seu pai. Portanto, não faz sentido distorcer o ocorrido ou alterar o que já havia sido acordado. A galera não tem mais pra onde descer, mas vai. O que é importante é destruir o bolsonarismo. Já a Júlia Zanata, que é de Santa Catarina, prefere falar o seguinte: o que a direita está preocupada nesse momento, eleições. O que toda a direita deveria se preocupar nesse momento. Nosso líder está prestes a ser colocado na papuda sem ter cometido crime algum, e a consequência disso é que seremos completamente obliterados pelo sistema. Pois é. Mas os prefeitos, hein, Júlio? E os prefeitos que podem sair do partido, tem? Tem. Ah, tem que ver os vereadores, viu? Os vereadores aí que é um problema sério. Duas postagens que conversam entre si. Nossa, eu tenho que acelerar porque o que eu quero mostrar de importante vem depois. Uma filha fala assim, ó, esse é o momento do bolsonarismo, o presidente pode ir para a penitenciária, a base está desorganizada, é um momento de pressão total, mas também é um bom momento. A pressão forja os fortes e os fiéis. É agora nesse momento que veremos com clareza solar quem tem compromisso e quem não tem. Esse momento vai passar e Bolsonaro voltará a ser presidente do Brasil. Eduardo Bolsonaro será presidente do Brasil, anotem isso. Pode não ser, ele pode deixar Eduardo inelegível agora. Se não for agora, deixar por 8 anos, não for em 2030, ou vai ser em 2034, vai ser 2038, 2042. Eduardo Bolsonaro tem 41 anos, se eu não estou enganado. Você tem noção que esses 41 anos, Lula tá com 80. Tá com 80. Até chegar nos 60, tem mais 21 anos. Pelo amor de Deus, velho. Não, desculpa, tem mais 19 anos. Assim, ele será presidente. Não tem o que falar. Sabe que vai desaparecer da política? O que essa galera tá fazendo? Ah, eu não vou esquecer, não. A minha filha fala assim, eu não tô falando isso pra você, eleitor, pro povão. Cara, você pode xingar, ficar puto, fazer o que quiser, você é livre e eu respeito isso. Eu tô falando isso pra você que é vereador, deputado, o assessor que tá lendo agora. Eu vou lembrar de vocês que se silenciaram. Não achem que quando a maré virar, e ela vai virar, vocês voltarão todos serelepes. Todo o seu comportamento, eu irei lembrar, e eu vou expor aqui no meu Twitter. Posso fazer isso porque, primeiro, eu não sou assessor, não sou pago por Bolsonaro, não sou político e não tenho compromisso com nenhum de vocês. Faço isso porque eu sou bolsonarista. Lembrem-se desse tweet daqui a 1 ano ou mais, porque eu vou colocar aqui quando vocês estiverem chorando na minha DM, porque eu vou estar metendo o pau em vocês. Aí tá ali, ó. Estadão. Supremo fecha o cerco contra a família Bolsonaro. Deve encerrar o mês com já ir preso Eduardo Réu. A Sarita fala a mesma coisa que o Mafinha com outras palavras. A gente sabe como funciona o jogo político. As pessoas analisam o cenário, acreditam que não há perspectiva de vitória contra a ditadura do judiciário no curto prazo, e aí vão largando a mão de quem as levantou, só que se a maré mudar, voltam, como se nada tivesse acontecido. Se persistir, continuam se descolando com medo de serem arrastados na enchente. Acontece que a política não é, ou não deveria ser, diferente dos outros ofícios. Somos chamados à santidade em todos os estados de vida, na nossa atividade cotidiana, inclusive no nosso trabalho. Diante de uma injustiça, como a que Bolsonaro e o Eduardo vêm sofrendo, deveríamos bradar por justiça, ainda mais sabendo de todo o movimento diabólico que está por trás, daqueles que privilegiam o crime organizado, promovem a cultura da morte e desordenam a sociedade. É triste de ver como o homem cai pelos mesmos pecados que é de sempre, mesmo os cristãos que conhecem a verdade. Eu fico com muita pena da solidão por que passa Bolsonaro. Eu sempre soube que a política é um troço solitário mesmo, que no final das contas ninguém é amigo de ninguém, todos agem por interesses. Mas não deixa de ser melancólico olhar para esse Brasil, que nasceu com a missa e vê-lo tão distante de Deus. A inércia diante da injustiça chega a ser cruel. Eu estou com Bolsonaro, rezo por ele e espero que ele saia mais fortalecido desse martírio. O primeiro presidente que colocou Deus acima de todos em um bordão que já entrou para a nossa história. E como é lindo esse bordão. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Que Deus dê força, dê muita força a Jair Bolsonaro. E vamos lá. Isso aqui vai ser um pouquinho longo, vai passar um pouquinho de 1 hora. E de toda essa confusão, tudo que tá rolando, não tem os cacos para dar sentido em algumas coisas. De Romário a Scolari, o exemplo do coletivo na política. Sabe que é Romário, né? O jogador de futebol, todo mundo sabe, o 11. E o Scolari é o Filipão. Aí vocês perguntam, o que é que tem a ver o Filipão e o Romário com o Brasil, com a política, com esquerda e direita? Bom, eu resolvi falar de futebol porque futebol todo mundo entende. Mulher, homem, menino, periquito, todo brasileiro entende minimamente de futebol. E eu escrevi um texto. Eu quero compartilhar aqui com vocês e fazer uma análise além do que eu escrevi.
Toda ação política relevante é, em essência, coletiva. Há uma tendência pública, compreensível, mas enganosa, de atribuir as soluções políticas à figura de um bom ou inteligente líder. O que o pessoal faz? Elegemos Bolsonaro, agora vai! Só que essa narrativa simplifica demais um processo que, na prática, depende de instituições, de mecanismos de apoio e de um conjunto organizado de atores. Primeiro ponto. Decisões executivas, o presidente da República, botei o presidente. Cara, elas não são finais por si mesmas. Um presidente ou um primeiro-ministro pode definir diretrizes, pode sancionar leis, adotar políticas públicas, mas a implementação e a continuidade dessas medidas depende de uma rede mais ampla. Vereadores, deputados, ministros, servidores de carreira, juristas, burocratas, articuladores regionais e as regras institucionais que regem cada poder. Um exemplo, a questão de arma. Bolsonaro fez o que pôde através de portaria, decreto para flexibilizar. Lula foi lá e passou o facão. Para ser algo mais duradouro, tem que transformar um processo legislativo, um projeto de lei, você colocar, né, mais um artigo lá na Constituição. Mas Bolsonaro não faz isso sozinho. Mas cadê? As pessoas não se politizam para entender como as coisas funcionam. Não é vocês, óbvio. Enfim, sem uma base legislativa, uma política pode ser derrubada por uma maioria diversa. Sem quadros técnicos alinhados, a implementação se esvazia. E não só a implementação de uma política pública. A implementação de uma ideia simples, gente, como baixar o preço da gasolina. Vocês acompanharam o dossiê de domingo. Você vê, cara, é baixar. Não é que você não tem nem a esquerda jogando contra. Era a turma do Guedes que não queria lá o Castelo Branco. Aí Bolsonaro falou e demitiu. Você não tem. O quadro técnico não é alinhado. Sem coalizões, o prazo de vida de uma medida costuma ser curto, facilmente revertido por governos subsequentes. Vocês viram isso na prática. Tudo que o Lula desmontou. Segundo ponto, grupos organizados agregam capacidades complementares. A formulação de uma política requer especialistas. A sua defesa pública requer comunicadores. Sua proteção jurídica exige operadores do direito. A sua aplicação exige gestores e servidores. Ter números em parlamento é útil. Ter coesão entre esses números é decisivo. Um bloco pequeno, disciplinado e articulado frequentemente consegue mais do que uma maioria fragmentada que age por interesses diversos. Que é um exemplo, o PT. O PT? O PT não é o bloco majoritário. O bloco majoritário sempre foi o centrão. Mas olha como a esquerda, aí você bota PT, pessoal, consegue avançar com agendas. Porque, ó, joga junto, tem hierarquia. Os Soros mandam o dinheiro e todo mundo obedece. O PT nunca foi majoritário. Me aponte um período da história brasileira que o PT e a esquerda foram majoritários na política brasileira. Nunca. E avançou com muita coisa. O Grupo Unido. Terceiro ponto. Temporalidade e resiliência. O que o Olavo falava. Vence quem durar mais. Uma ação política duradoura precisa sobreviver a crises e trocas de governo. Isso requer não apenas líderes carismáticos, mas a consolidação de normas, redes de confiança e práticas institucionais. Quando a coesão é frágil, decisões emblemáticas tornam-se vulneráveis a reinterpretações, contestações jurídicas e reversões administrativas. Eu nem vou trazer para o complexo da política de lei. Bolsonaro fala, o meu candidato é isso. Aí vem lá, não, no Bolsonaro, na verdade, mandou lá o Carlos, porque o Carlos queria... Já reinterpretou o que o Jair disse, né, campanholo? Reduzir política à eleição de uma pessoa, né? É confundir símbolo com mecanismo. É de confundir o ser humano com o sistema. A eficácia política real depende menos do brilho individual e mais da capacidade de construir e manter um aparato coletivo, um conjunto de papéis, rotinas, lealdades que permitam transformar a intenção em resultado sustentável. Se a política é um jogo de grupo, talvez futebol seja a metáfora mais acessível. E aqui começa a minha análise futebolística. Ambos envolvem estratégias, posições distintas e a necessidade de que cada integrante compreenda o objetivo comum. Nenhum time vence porque todos fazem a mesma coisa. Vence porque cada um entende o seu papel e respeita a estrutura de comando. O Filipão, técnico do Penta. No time de futebol, há posições que permanecem quase imóveis, cuja importância é absoluta. E aí veja minhas analogias futebolísticas. O goleiro, por exemplo, raramente aparece nas manchetes, mas é quem sustenta o time em momentos críticos. No campo, esse papel é ocupado por figuras experientes, pessoas que talvez não se destaquem em redes sociais ou na mídia, mas que dominam a engrenagem interna, entendem as regras, os bastidores e sabem intervir quando o grupo está sob ataque. São os que seguram a bola quando há risco de colapso institucional ou crise de imagem. É o último homem, segura a bola. Já o zagueiro, que também está na defesa,
Simbolizam aquele que atua na defesa mesmo, né? Ou seja, parlamentares, juristas, comunicadores, que impedem que as investidas externas se transformem em dano irreversível. Ou seja, combate as narrativas diárias, faz uma coisa, faz outra. Aí vem um processo, opa, vamos desarmar esse processo. Vamos lá, os juristas. O bom zagueiro não brilha, mas ele evita a derrota. É o responsável por bloquear ataques de adversários políticos, enfrentar narrativas hostis, conter movimentos internos de dispersão. Na política, essa função exige disciplina, frieza, resistência, não apenas bravura, não é só lavar a alma. Acho que eu sou um bom zagueiro, viu? Mas também jogo outras posições. Eu jogo de tudo, rapaz. Eu tô me achando, viu? No meio de campo estão os articuladores, pensadores, técnicos, líderes setoriais, formuladores. São aqueles que traduzem princípios em propostas concretas e operacionais. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Da turma aí, pro Tobias Panqueca ficar com raiva. O político que veio da educação, por exemplo, ele sabe transformar experiência em políticas públicas nessa área. O Polon, um jurista, veio da segurança pública, cara, ele consegue também fazer esse paralelo. O meio-campo é o elo entre estratégia e execução, entre o técnico e o ataque. Sem eles, o time até pode ter boas ideias, mas falta direção, coerência, ritmo de jogo. Aí vem os atacantes, aqueles com a habilidade de mobilizar, de comunicar, de converter intenção em energia social. O Jair, quanto político, é um baita de um atacante. São os que falam com o público, convocam ações, inspiram engajamento. Aqui o Jair é o Pelé. Seu papel é transformar o trabalho invisível do meio de campo em resultado visível, é marcar o gol. Que aqui significa aprovar uma política, influenciar a opinião pública, conquistar espaço institucional. E por fim é o técnico, que agora é o Jair fora do jogo. Assim, não é fora da presidência da República, né? Ele define um plano de jogo, distribui funções, decide prioridades. No caso brasileiro, é comum associar essa figura. Dentro de cada campo político, há uma liderança carismática. Lula à esquerda, Bolsonaro à direita, ambos concentram em si a simbologia do comando. A diferença está como o time reage. A política bem-sucedida é, portanto, menos sobre genialidade individual e mais sobre coordenação. Um time pode ter atacantes brilhantes e ainda assim fracassar se o goleiro e a zaga estiverem desalinhados. Na arena política, a vitória não pertence ao mais talentoso, mas ao grupo que melhor compreende sua função e joga em sincronia. A eficácia de um grupo político não depende apenas do talento, né, mas da capacidade de coordenada. É nesse ponto que você vê o contraste entre a esquerda e a direita. O time da esquerda demonstra disciplina e respeita a hierarquia. Os membros sabem ouvir o Lula, sabem alinhar suas ações com um plano estratégico. Cada posição é ocupada por alguém que compreende seu papel, mesmo que não sejam os mais criativos, cumpre funções essenciais e mantém o grupo unido. Assim, além disso, e aqui acho que vocês vão concordar, né? O time do PT conta com apoiadores institucionais, né? Tem o VAR, tem o juiz, tem um narrador ao seu lado, que reforça a estabilidade e a execução de suas estratégias. Já no time da direita, apesar de contar com líderes carismáticos, capacidade de mobilizar multidões, há dispersão e falta de lealdade em setores importantes. Muitos integrantes eleitos em méritos de Bolsonaro não seguem a disciplina do grupo, priorizam projetos pessoais, né? Os vereadores, eles estão priorizando, ignoram a hierarquia. Essa desorganização fragiliza o grupo, reduz a eficácia de decisões estratégicas e limita a capacidade de transformar apoio popular em conquistas concretas. A analogia esportiva ajuda a compreender a dimensão desse desafio. Na seleção de 94, vocês viram o Tetra, naquele chute do Baggio pra fora, isolou, e o Gavão gritando é Tetra. Enfim, Romário destacou como talento individual. Basicamente ganhou a Copa sozinho. Não foi assim, né? Obviamente teve o Bebeto, teve o Branco. Em 2002, porém, mesmo Romário sendo Romário, Felipe não chamou o Romário, pô. Na época, vocês lembram da gritaria? Romário! Não vou chamar o Romário, não. Não chamou o Romário. Não chamaram, aí falaram que o Filipão era louco. E aí ganhou o Penta. E não chamou por falta de habilidade. O Romário tá jogando muita bola. Mas porque o Romário não tinha espírito de equipe necessário e não seguia as ordens do técnico. Como é que ficou conhecido o Penta, né? A família Scolari. Era uma família. Não tinha briga. Tem um vídeo do Cafu que falou, rapaz, a gente sabia que tinha vencer. Porque o time todo jogava na direção só. Bota a bola no Ronaldo e no Rivaldo. Que eles vão marcar, velho. Se não for o Ronaldo do dia, vai ser o Rivaldo. Se o Rivaldo vai bater o Ronaldo de um gaúcho. Então, Denilson. Não faltava gente. Mas a prioridade, joga lá. Ronaldo e Rivaldo. Deixa que eles marcam. Enfim, o resultado foi um time coeso, em que cada jogador compreendia seu papel. Todos colaboravam para o objetivo coletivo. A vitória veio do esforço conjunto, não do brilho isolado de um craque.
Na política, o paralelo é claro. Talentos individuais podem ser impressionantes, mas sem disciplina e espírito coletivo, a capacidade de gerar resultados efetivos é limitada. O líder pode mobilizar e inspirar, mas se o grupo não estiver disposto a jogar junto, a vitória estratégica não se concretiza. Quando o técnico não está presente, quem representa sua vontade dentro do grupo são as lideranças mais próximas, né? A comissão técnica do time. Acho que aí no contexto político, né? Você tem figuras experientes, próximas do líder, como familiares, né? O Eduardo, o Carlos, Flávio, assessores de confiança. Apesar da experiência e do conhecimento acumulado, essas pessoas frequentemente não recebem a atenção ou respeito, né? Estão vendo agora, nesse brilhante episódio aí que a Campanha está protagonizando. De forma paralela, a militância funciona como uma torcida organizada. Seu papel é apoiar, reforçar estratégias e pressionar por disciplina interna. Quando militantes lembram os integrantes do grupo de suas responsabilidades ou apontam atitudes que prejudicam a coletividade, aí surgem as vozes que clamam: não era de críticas, era de união na direita, resolvam no privado, né? E esse discurso de união, no entanto, muitas vezes é uma armadilha estratégica. A ideia de unir a direita é frequentemente invocada por quem cometeu erros, por quem agiu por interesses pessoais, ou por quem quebrou a disciplina do grupo. E eles fazem isso do quê? Na tentativa de desviar críticas e evitar a responsabilização. Em vez de fortalecer o coletivo, a união artificial tende a diluir a autoridade do líder. Bolsonaro tá vendo o que o Carlos pediu. Confundir prioridades e proteger maus hábitos. A realidade é que a direita, assim como qualquer grupo político que queira ser eficaz, não precisa de união superficial, mas coesão verdadeira. Pessoas que estejam dispostas a seguir a hierarquia, agir em conjunto, colocar os objetivos do grupo acima dos interesses individuais. Quem não compartilha dessa disposição pode seguir outro caminho, cara, sem comprometer o esforço coletivo. Além disso, é insuficientemente simples ser antipetista ou se opor a um adversário. O grupo precisa de um alinhamento mais profundo. Cara, não é ser contra o Zidane. Ah, você não gosta do Real Madrid? Não, bicho. Tem que ter uma estratégia pra marcar o gol. O quê? 4-4-2, 3-5-2? Como é que vai ser o meio de campo aqui? Como é que vai ser a divisão? Quem vai fazer o quê? Quem vai marcar quem? Vai marcar como? Peraí. Não é só marcar o Zidane. Não tem um restante do time, não. É só marcar o Lula. E aí o Dom Pedro III vai fazer o quê? Vai jogar solto? Os irmãos Batista vai jogar solto? Não é só o Lula. Não é só o Lula. O grupo precisa de uma linha mais profunda, ou seja, uma postura antissistema com compromisso real de atuar de forma coordenada. Sem esse entendimento, mesmo indivíduos com grande visibilidade ou talento não conseguem transformar apoio em resultados concretos. O ponto central é que coesão, disciplina e alinhamento estratégico são mais importantes do que quantidade de membros ou popularidade isolada. O grupo que compreende isso e que internaliza essa lógica aumenta significativamente as suas chances de êxito, independentemente da força aparente de seus adversários ou do brilho individual de seus integrantes. A análise até aqui revela um padrão claro. A política, assim como o jogo coletivo, não é resolvida por talentos individuais isolados. Ela depende de grupos estruturados, com funções claras, disciplina interna, alinhamento estratégico. Eleger um líder carismático ou popular é apenas o início. A implementação de políticas e construção do poder depende de um conjunto de atores que compreendam seu papel, respeitem a hierarquia e atuem em sincronia. As pessoas com a capacidade de interpretação de texto melhor é a lógica, até acham assim, pô, um parágrafo como esse, né? Um resumo aqui, você ainda tem coisa mais pra frente. É porque quando eu tava vendo isso, eu tava pensando, cara, do jeito que é o brasileiro, se eu não for fazendo uma repescagem ao longo do caminho pra ideia não se perder, o cara vai chegar no final e vai falar: mas e o Lula, hein? Mas e o frouxo que apoiou o Alcolumbre? Sabe aqueles papos de maluco? Aí tu sabe como é o brasileiro, né? Tu tem que fazer, tu tem que desenhar a explicação, depois explicar o desenho e desenhar a explicação do desenho da explicação. O futebol ilustra essa lógica de maneira intuitiva. Goleiros experientes, zagueiros defensivos, articuladores do meio de campo, atacantes mobilizadores e o técnico da direção formam um sistema interdependente. O indivíduo brilhante não compensa a desordem coletiva. A lição da Copa de 2002, a decisão de não convocar Romário por falta de espírito de equipe, reforça que disciplina e espírito coletivo são mais decisivos que talento isolado. No contexto político, isso se traduz em grupos coesos que sabem agir em comunidade. Lideranças próximos ao núcleo central devem ser respeitadas. A militância precisa compreender seu papel. Os interesses individuais devem ser de estratégia comum. A falsa ideia de unir a direita de forma superficial é prejudicial. Ela protege erros e dispersa recursos, enquanto a verdadeira coesão exige compromisso, disciplina e respeito à hierarquia. Portanto, o aprendizado é direto. Mais do que números, mais do que popularidade, o que garante resultados é coesão. Somente assim políticas e agendas podem ser efetivamente implementadas. Enfim,
e a capacidade de transformar a intenção em resultado se torna uma realidade concreta. Dá pra comentar uns besteirinhas, mas o vídeo vai atrasar. Eu postei isso daqui porque eu tinha visto a postagem do Mafinha. Achei que foi meio dura demais. Eu vi a da Sarita, falei, gostei da Sarita, mas ainda tá sendo a da Sarita eu entendi, mas eu senti que tava ainda muito aberta e faltava uma pontuação maior. E eu também vi esse daqui do Tom, eu falei, pô, eu sinto que ele realmente se inspirou em algumas coisas que eu falo em vídeo, que depois foi outra postagem. Você vê, quando eu juntei essas postagens, eu falei, cara, vou escrever um texto sobre isso. Porque o Tom escreveu o seguinte, né? Até as eleições do ano passado, eu achava que um brigão gostava de dividir a direita. Como fala a maioria dos despolitizados da direita com esse povo bobo aí do antipetismo histérico. Felizmente hoje eu percebo que as brigas que ele compra com os deputex e influenciadores fazem total sentido agora após a prisão do Jair. Desde o Centrão até os deputados bolsonaristas, né? A maioria não vale nada. É impressionante como ingratidão e burrice coletiva se sobressai sempre. Ademais, a esquerda vence não porque tem união. Eles brigam até se matarem, né? Mas porque tem um plano. Sabem obedecer à hierarquia da liderança. Olha o Boulos, aí de exemplo, né? O soldado que sacrifica o mandato de deputado pelo projeto maléfico da esquerda. Tirando Eduardo Bolsonaro, né? Quem que se sacrifica realmente pelo país? Ninguém, bicho. E ainda querem usar o método Deltan, né? Pra tirar o Bozo sem perder os votos dos eleitores dele. Só não enxerga isso quem não quer. Vocês são imundos. Aí eu fui ler essa postagem dele, até eu queria compartilhar com vocês alguns comentários que me deixaram felizes. A maior parte desses comentários até são coisas meio que eu vejo nos comentários que vocês deixam aqui no vídeo, né? Vocês que me acompanham com mais frequência. Um foi esse Felipe Leme. O Leme tá há muito tempo no Twitter. E o Leme, ele não é da turma, ele sempre foi muito próximo de uma turma que não me suporta. Por quê? Vai entender. Porque na verdade, eu até explico pra vocês. Teve um momento na direita em 2020, que a última vez que o que se chamava de Vaporwave, você tinha até um grupo no Telegram, foi basicamente só pra ficar jogando joguinho na internet. Eu lembro que eu colava com esse cara direto. Chegou um momento que esses caras porque queria derrubar Damares a todo custo, e o Bolsonaro também, que tudo mais, porque é inaceitável. Cara, vocês são loucos, velho. Então, os caras eles achavam que ele tava certo a todo custo. Então, eu tô vendo aqui metade do vídeo, eu fiquei de longe, porque a câmera... Ai, deixa eu botar pra cá. Peraí. Pronto, aqui assim. Aí, vocês são loucos, velho. Vocês são malucos. E daí, então, os caras ficavam com raiva de mim. Aí, você vê como as coisas acontecem, né? O Leme não me acompanha, não vê meus vídeos. Mas acho que o tempo vai passando e o cara começa a perceber que tem algo errado. Aí ele falou assim, ó. Eu tinha essa impressão também, mas muito pela fama de passar pano para eventuais erros do Bolsonaro. A galera mete, lá pra ele passar pano para tudo. Cara, eu passei pano no quê? O que foi que eu passei pano? O que foi que eu disse? Que era infundado, que era maluquice. Que eu defendi o absurdo. Alguém pode me apontar? Mas a verdade é que esse negócio de bater no Bolsonaro e acabar votando por falta de opção não ajuda em absolutamente nada. A militância do PT é completamente rachada internamente. O grupo mais ligado a Janja odeia a turma do petismo mais pragmático, né, do Lindenberg e Gleisi. Mas em público estão sempre juntos empurrando as mesmas pautas e narrativas. Devemos ser assim para ter alguma chance. Aí, eu até comentei pro Tom falando, pô, você fez o que a maioria não quer fazer, né? E conferir com seus próprios olhos o que fulano Beltrano realmente fala. Normalmente, quem não me conhece, ao me conhecer, sai com a impressão que algumas pessoas que elas gostam mentem na cara dura sobre mim. Aí o K-Ed fala, pô, também sou testemunho de uma pessoa que não gostava de você até ano passado, mas a canalice dos seus críticos me fez te admirar e acompanhar. Uma hora fica difícil, né, de que fala, cara, será que esse cara realmente é isso tudo? Caçapista, duguinista, né, defensor do Ramais, amigo do Ruizão do PCO, né, é o divisor dele. O que esse cara faz? Né? Será que é isso mesmo? Acho que o cara clica pra assistir algum vídeo e me fala, o vídeo desse maluco aí não condiz com o que falaram dele não, viu? Aí tá outro comentário aqui do Cláudio, ele fala assim, ó, Tomé, Tom, você espalhou o que eu penso. Me acompanhando os vídeos do Kim há quase 2 anos. Enfim, no início pensei, só mais um youtuber lá, mas ele foi me trazendo verdades, deve ser documento histórico, seus dossiês. E como ele diz, nunca trouxe uma notícia ou até crítica sem provar a razão e origem. Tudo sempre bem documentado, né? Isso dá credibilidade. Pode ter errado em algum momento, mas não posso garantir que não, mas num todo tenho muito respeito por ele. Pois eu posso realmente ter errado, mas pelo menos eu tento fundamentar o meu erro, né? A Ângela, eu gostei muito também que ela fala assim, ó, também sou fiel. Pensa numa emocionada que já deu like pro Massal. Não é mais emocionada em Dona Ângela. Isso porque eu já assisti o Kim. É difícil tirar anos de busca por algum vingador do povo. Ou um que grita Lula ladrão. Kim é cura pra minha ignorância. Não é ignorância não, isso é normal. É essa situação de calamidade que o país vive. Mas, sabe que assim, é urgente ter paciência e não lavar a alma.
Se a gente não lavar a alma, a gente já não vai cair na lábia de pessoas como o Marçal. Aí o Wesley falou, tipo, aqui mostrei um dossiê seu pro amigo meu de esquerda, desde então a gente acompanha diariamente. Ele odiava Bolsonaro, hoje até aceita, né? Que fez várias críticas infundadas. Ele é de de esquerda mais raiz, trabalhista. Acho que em pouco tempo vamos convertê-lo. Essa turma eu consigo dialogar bem, porque eu sei como essa turma pensa. E eu realmente acho válido algumas ideias dessas pessoas quando você olha para algumas questões econômicas. Não é assim, não é puramente maluquice. Eles não são comunistas. Por exemplo, essa política econômica do Trump meio protecionista, pode ter certeza que se você faça o teste, pegue tudo que o Trump vai fazendo, aí chega uma pessoa dessa, mas um apoiador do Ciro Gomes, não fala o que é do Trump, fala assim, cara, se no Brasil a gente fizesse isso, uma proteção da indústria nacional, sabe, uma abertura gradual, pra gente aqui gerando emprego, isso, a gente trazer um foco aqui na reindustrialização do país e tudo mais, não fala o que o Trump fez. O que é que tu acha, hein? Vamos ver se o cara vai te apoiar. Vamos ver se o cara não vai te apoiar. Só não fala que se tu falar que é o Trump, mas o Trump, aquela gritaria, parecendo que é maluco da cabeça. Normalmente é. Aí o Exivaldo fala, quem talvez não lê esse tweet, mas sabe que há meses te assisto, você mudou minha percepção sobre a direita. Graças a Deus, né? Tá vendo aí que não é aquele mar de rosas que a turma gosta de vender. Isso aqui também me tocou, o cara falava, pô, eu não te acompanhava, tinha uma certa distância de suas publicações, mas quando comecei uma obra na minha casa, o eletricista, que é de direita e apoiador do Bolsonaro, assim como eu, só falava de você, dos seus vídeos e dossiês. Aquilo me chamou a atenção, pela forma que ele me apresentava os fatos. E ontem eu fiz uma live lá, aí teve quando eu falei do Rafael Rizzo, teve uma senhora que lembrou que era o Rafael Rizzo. Eu falei, pô, bicho, isso é uma das coisas que mais me toca, é saber assim, que você coloca informações para as pessoas, de uma forma meio organizada, as pessoas conseguem absorver isso e colocar para frente. Enfim, postagens que me deixam muito feliz. Eu vi ontem, falei, vou compartilhar isso daqui. Até porque foi por conta da postagem do Mafinha, da Sarita e do Tom, que eu falei, vou escrever esse texto aqui, para falar um pouco de política e das complexidades, tentando colocar-se de uma forma, na linguagem popular, que não me diz que tem um brasileiro que não conhece de futebol, que não entende uma analogia com goleiro, zagueiro, comissão técnica, técnico, sabe, torcida. Não nasceu no Brasil, né? Não nasceu no Brasil. Se tu não souber que Filipão no show brigou com o Romário em 2002, tu tava em outro país, tu tava em outro planeta. Não é possível, velho, que tu não sabe dessa informação. Piadas à parte, não deu tempo de comentar, porque tinha mais coisa pra gente falar de... Vou mostrar só uma imagem aqui, antes de terminar. Essa imagem, acho que ela ilustrar bem. Eu queria chegar até aqui, pelo menos, ó. Será que o problema é só o PT? Olha o restante do país. Olha o Nordeste. Onde é que tá o PT? É só o PT o problema? Aquela imagem que já desmonta, né? O PT, né? Olha aí, ó. Será que é só o PT? Queria falar do Dedé, queria falar do JBS, vai ficar pra amanhã. Por hoje, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser falar um pouco mais, faça membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com/br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!